Olá, eu vou apresentar para vocês agora uma explicação sobre a estrutura de repetição for. O comando for, né, como o próprio nome já está dizendo aqui no título, é uma estrutura de repetição, né? Ele compõe uma estrutura de repetição. Assim como o while, ele também, né, é utilizado para fazer repetições. A característica do for é que ele já tem na estrutura dele, do próprio comando, assim, na primeira linha do comando, ele já tem os elementos que vão controlar a repetição. Né? Ele faz parte, né, das estruturas de repetição controladas, né? E no caso ele tem já uns elementos aqui no primeiro campo, que seria, a gente chama de inicialização. O segundo campo a gente coloca a condição, que seria a condição para que ele permaneça ou interrompa o loop, e o incremento. A gente chama de incremento, embora a gente possa trabalhar com decremento também, mas normalmente a gente trabalha com incremento aqui, então a gente usa esse termo aqui, né, esse elemento, essa parte do controle do for, a gente denomina ele de incremento. E aí o comando for pode controlar um comando ou um bloco de comandos. Um comando você pode colocar na frente do for ou embaixo, e o bloco de comandos tem que estar limitado pelas chaves. Tem que iniciar com a chave, né? A chave abrir chaves, e aí todos os comandos que tiver até a chave fechar, ele pode fazer a repetição, ele vai controlar repetindo aí a quantidade de vezes que a gente definir. Ele executa a inicialização incondicionalmente. Então ele entrou, né, o programa está executando. Quando ele entra no comando for, ele vai fazer a inicialização de uma variável, normalmente, que a gente usa para controlar. Aí ele vai testar a condição, né, verificar se a condição que a gente colocou aqui é verdadeira, né, que a gente define aqui, se ela for verdadeira, ele vai executar o comando ou o bloco de comandos que a gente definiu para que ele faça a repetição, que ele fique repetindo. Então ele vai executar. E aí ele, ao terminar de executar o bloco, ele volta, né, para o início aqui, para o controle, e aí faz um incremento da variável. E volta a testar a condição. E aí ele fica nesse processo, nessa sequência, né? Testa a condição, se for verdadeira, executa o comando ou bloco de comandos, volta, faz o incremento e testa a condição novamente. Executa o bloco de comandos, faz o incremento, testa a condição. E aí ele fica repetindo, até que, enquanto a condição for verdadeira, ele vai ficar fazendo, né, a repetição, vai ficar em loop. Quando essa condição se tornar falsa, né, tornar um valor falso, aí ele interrompe o loop e vai executar o próximo comando que tiver depois do for. Se houver algum comando, ele vai executar. Então, a sequência, né, a estrutura aí do for, ele tem essa sequência. Né? Ele executa a inicialização uma vez só. Ele entrou, inicializou a variável. Aí a condição, o bloco de comandos de incremento vão ficar, né, sendo uma sequência aí que vai controlar, a condição e o incremento vão controlar o loop, né, e aí ele fica executando, repetindo esse bloco de comandos. A gente pode tirar os elementos que controlam aqui o comando for. Né? A gente pode tirar a inicialização, pode tirar a condição ou incremento. Ele não provoca um erro na compilação, né? Mas, por outro lado, o loop ele vai se alterar, né? Esse controle vai afetar o controle. Então a gente tem que ter bastante certeza, né? Ter uma boa ideia do que a gente está fazendo. Né? Se a gente quiser tirar, a gente pode até tirar todos os controles aqui, deixando só os pontos e vírgula, né? Parênteses e os dois pontos e vírgula sem os elementos do controle. Ele vai se tornar um loop infinito, como se fosse o while 1. Vai ficar repetindo indefinidamente.
Ele não vai repetir uma quantidade de vezes definida, ele vai repetir infinitamente, né? Porque ele não tem o controle ali. Então vamos pegar aqui um exemplo de um programa que quando eu pressiono um botão, um LED vai piscar 5 vezes, né, usando o comando for. Então, para usar o comando for, eu preciso de uma variável para controlar o comando for. Em alguns programas, né, muitas vezes os programadores eles iniciam, né, declaram uma variável dentro do próprio loop do for, que ele põe int x recebe 1 e aí a sequência aqui, né, ao invés de declarar lá no começo. Quando você vai usar essa variável somente para controlar o for, você pode definir ela aqui no início, põe int espaço x igual a 1, recebe 1. Pode fazer assim, int x recebe 1. Mas isso fica a critério do programador. Aí eu não precisaria colocar no início aqui. Então, aqui então eu tenho a variável declarada, né? Eu declarei a variável x. Aqui não vai fazer diferença a gente iniciar com 0, porque como a gente vai usar para controlar o for, a gente vai inicializar a variável aqui, né, dentro do for. Então, se ela tiver 0, 100, qualquer valor que tiver nela, não vai fazer diferença, porque vai inicializar aqui com 1 sempre. É um programa que está definido que vai inicializar com 1. Uma variável inteira, porque vai ser feita uma contagem de 1, 2, 3, né? Não vai ficar fazendo número em casa decimal, não vai usar número em casa decimal. Então são variáveis inteiras que a gente costuma utilizar no for. A gente pode até usar a variável float, mas não é muito comum. Aqui o void main, né? Abriu a função principal, iniciou a função principal, a chave. Declarei aqui no port B, né, com o tris B aqui eu declarei uma entrada e uma saída. Né? A entrada está no port B F0 e a entrada no port B F1. Zerei os dois e aí entro no loop infinito aqui do while 1. Poderia até fazer um for, abre parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses, para criar o loop infinito aqui. Eu já vi programadores utilizando, ao invés do while 1, usar um for, mas isso é critério de cada programador. Eu acho mais simples fazer esse while aqui. Então, se dentro do loop aqui, né, o que ele fica fazendo? Ele fica testando se o port BF1 é igual a 1, ou seja, se o botão foi pressionado. Se o botão foi pressionado, ele vai entrar no for, né, iniciando a variável com 1, a contagem vai começar do 1, e aí o x, ele vai testar aqui, se o x for menor ou igual a 10, ele vai executar os dois comandos aqui, que é inverter a saída, né, que no começo ela começou com 0, ou seja, vai ativar a saída, né, no primeiro momento e temporizar meio segundo. Aí ele vem, faz o incremento de 1, né, x++ incrementa uma unidade, aí o x vai ter 2, né, porque ele começou com 1, 1 é menor que 10, ele executa os comandos. Aí incrementou a variável, foi para 2. 2 é menor que 10, ele executa novamente e volta e incrementa. X++ vai para 3, né, o x vai para 3. 3 é menor que 10, executa novamente. E assim sucessivamente. Aí o x vai chegar a 10, 10 não é menor, mas é igual a 10, então ele executa mais uma vez, né, e aí incrementa, vai para 11. Quando chegar a 11, isso aqui vai se tornar falso, né, vai retornar falso. 11 menor ou igual a 10, falso. Não é nem menor e nem igual, ele é maior do que 10, então esse teste aqui fica falso, né, se retorna falso. E aí ele interrompe o loop, e aí se o botão estiver desativado, ele para de, né, não vai executar novamente. Só vai começar a executar novamente quando o botão for pressionado. Ou seja, se o botão for pressionado, ele repete essa sequência 10 vezes. Como eu faço aqui no caso? Em uma execução ele estava 0, ele inverte e vai para 1. Na próxima ele está 1, vai para 0. Então ele fica 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ele faz a sequência 10 vezes, só que 5 vezes em 1, 5 vezes em 0. Ou seja, ele vai piscar o LED 5 vezes, porque ele vai acender 5 vezes e apagar 5 vezes.
fazendo 10 vezes a repetição. Em uma vez ele acende, na outra vez ele apaga. Acende, apaga. Então ele vai ativar o LED 10 vezes. Aí. Piscar, aliás, vai piscar 5 vezes, né? Vai ativar e desativar. Então aí aqui está a explicação, né? Na configuração for x recebe 1, x menor que 10. Aqui na verdade é x menor ou igual a 10, né? X menor ou igual a 10. Quando o programa começa a executar o loop for, o valor 1 é atribuído à variável x, ou seja, x recebe 1. Em seguida é feito o teste da condição, x menor ou igual a 10. Com isso, o loop será executado apenas se a variável for menor ou igual a 10. Então, só vai executar o loop se a variável for menor ou igual a 10. Como ela começou com 1, vai começar a executar. Se o teste da condição for retornar verdadeiro, será executado o bloco de comandos e ao terminar é adicionado uma variável x. Então ele executa o bloco de comandos, adiciona uma variável x, como eu expliquei. É adicionado uma variável x através do operador de incremento mais mais, né? Operador mais mais, para que posteriormente seja feito um novo teste da condição. O processo se repete nesse caso enquanto a variável x for menor ou igual a 10. Quando a variável x atingir o valor 11, a condição x menor ou igual a 10 retornará falso, o loop será interrompido e o programa continuará após o bloco do for. Note que o incremento da variável é feito usando o operador de incremento, essa forma usual de se fazer o incremento em loop for. Mas também podemos incrementar de 2 em 2, de 3 em 3 ou mais. Se a gente usar o x mais igual a 2, ou x igual a x mais 2, eu posso fazer o incremento de 2 em 2. Né? Se eu quiser pôr mais igual a 3, ou x igual a x mais 3, faço o incremento de 3. E assim sucessivamente. Posso incrementar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. O valor que eu colocar aqui no lugar do 2 é o incremento. Né? Ou eu posso fazer uma contagem regressiva de 100 até 1. Ao invés de contar de 1 até 100, né? Começa no 1, vai até 100, né? Fazer 100 repetições, começando do 1 até o 100. Eu posso fazer o inverso. Posso fazer as mesmas 100 repetições, só que começando no 100 e indo até 1. Então, ó, menor ou igual, se ele começa no 100, tem que ser maior ou igual. Tá? Porque 1 menor que 100. Tá? Então, eu sempre coloquei menor se o 1 for menor que 100. Se o 100 é maior que 1, então 100x maior ou igual a 1. E aí, se ele está no 1 e vai chegar no 100, tem que somar, incrementar. Se ele está no 100 e quer chegar no 1, ele tem que decrementar, subtrair. Tá? Aqui eu estou contando de 2 em 2, ó, x mais igual a 2. Tá? De 1 a 99, tá? De 2 em 2, ou seja, ele vai fazer só contagem ímpar. Embora isso pode fazer diferença, né? Mas ele vai contar de 2 em 2, de 1 a 99. Aí o programa abaixo vai fazer um LED piscar 20 vezes quando o botão for pressionado. A mesma coisa, pressionou o botão, pisca o LED. Porte B, mesma coisa que o porte F1. Só que aqui eu estou começando com 40 na variável e vou chegar no 1. Então, começou no 40, vai chegar no 1, de 1 em 1, né? Diminuindo de 1 em 1. Então, começa no 40. 40 é maior que 1? Sim. Vai e aciona o porte B. Aí decrementa. 39. 39 maior que 1? Sim. Inverte porte B. Estava 1, ficou 0. Aí decrementa. É menor que, né, 38. É maior que 1? É maior. Inverte a saída. Voltou para 0 de novo. Voltou para 1 de novo. Então, 1, 0. 1, 0. A saída fica invertendo aqui. E aqui, cada vez que ele executa, ele vai decrementando até chegar no 1. 1 é maior que 1? Não, mas é igual. Pode ser maior ou igual. E aí, quando chegar a 0, ele interrompe o loop e aí executa os próximos comandos após o for. Então, estamos usando uma sequência de contagem regressiva, iniciando com 40, decrementando de 1 unidade até que seja igual a 1. Quando x chegar a 0, o loop será interrompido. Tá? Então, essa é a sequência aí